de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quero pedir aos irmãos que abram comigo a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 14. Ezequiel 14. Se o retorno estiver alto aqui, pode pedir para baixar aí. Ezequiel 14. A partir do versículo de número 12. Agradecido a Deus, mais uma vez, pela oportunidade a mim concedida pelo nosso bispo, Oídio José do Carmo, e pelo peso de responsabilidade de estar aqui, diante de tantos teólogos. E nós louvamos a Deus pelos nossos teólogos aqui da igreja de Campinas. Encontrou aí, irmã Elisângela? Irmãos, vamos ler esse texto. Eu quero ler com os irmãos do versículo 12 até o versículo 20, do 12 ao 20. Podemos ler juntos? 1, 2, 3. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vamos lá? Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu passar pela terra nocivas alimárias e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser, espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que estes 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas só eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que estivesse Noé, Daniel e Jó, estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Amém. Amém. Deus vos abençoe em Cristo. Profeta Ezequiel, moço que foi chamado por Deus ainda na sua juventude. Diz os comentaristas que mais ou menos 25 anos de idade tinha o profeta Ezequiel, quando o Senhor o chamou. Ezequiel, filho de sacerdote, ele poderia ter seguido a linhagem do pai, sendo sacerdote do Senhor. Mas Deus o chama para uma missão mais árdua, de ser profeta do Senhor, porta-voz de Deus. E ele aceitou esse desafio do Senhor. Ezequiel, que é contemporâneo de Jeremias, e foi contemporâneo também do profeta Daniel. Esse profeta profetizou antes do exílio, enquanto os judeus ainda estavam em Jerusalém. Deus o levanta. Então é um profeta pré-exílio babilônico. Daniel, os irmãos sabem que ele profetizou dentro da corte babilônica. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical sobre o livro de Neemias.
Neemias fala sobre a história do povo de Deus após o cativeiro babilônico, ou a volta do povo de Deus depois deste cativeiro. Ezequiel foi antes deste cativeiro. Nós, quando olhamos a história, sabemos que quando o cativeiro babilônico aconteceu, foram 3 grupos de pessoas, ou 3 levas de judeus, que foram levados cativos para a Babilônia. No ano 606, só introduzindo aqui para os irmãos, foram alguns membros da família real. Dentre esses membros, Daniel, jovem, que Deus o havia chamado. E ele foi para a corte Babilônia e ele serviu lá, e lá ele profetizou. A segunda leva de exilados foi no ano de 597, mais ou menos 10.000 cidadãos de destaque foram levados de Jerusalém. Dentre esses cidadãos, Ezequiel, esse profeta que nós conhecemos as suas profecias. Interessante, irmãos, não obstante ser profeta do Senhor, porta-voz de Deus, mas quando o cativeiro aconteceu, Ezequiel foi junto com os cativos para a Babilônia. Ele foi cativo também. Depois, a terceira leva de exilados, diz que o imperador de Babilônia veio e levou todos os demais homens e mulheres e deixaram em Jerusalém tão somente indigentes, aquelas pessoas que não ofereciam nenhuma resistência, só os indigentes ficaram ali e verdadeiramente a terra ficou totalmente assolada. Nós temos estudado isso aqui, depois do exílio, através de Neemias. O certo, irmãos, é que este homem, por nome Ezequiel, Deus mostrou para ele esse cativeiro babilônico, e Deus mostrou através de visões. Quando nós lemos todo o livro do profeta Ezequiel, e vemos aquelas visões da roda dentro de outra roda, as visões dos querubins, visões de vale de ossos secos, embora seja assim um tanto difícil da gente entender aquelas visões, mas Ezequiel, tal qual Jeremias, fala sobre esse cativeiro, esse período em que o povo de Deus foi entregue pelo próprio Deus para ser corrigido pelo Senhor durante aquele período. Esse segundo grupo de pessoas que Ezequiel estava, e eles vieram morar perto de Babilônia, e diz que o profeta Ezequiel morava à beira de um rio chamado Quebar, rio Quebar, e Deus intensifica a voz dele para com este homem. No livro do profeta Ezequiel, nós encontramos mais ou menos 46 vezes esse termo, dizendo assim: e veio a minha palavra do Senhor. Mais ou menos 46 vezes. Deus toma aquele jovem profeta, e ele era tomado pela palavra de Deus, e diz o texto sagrado várias vezes, e veio a minha palavra do Senhor, ou em outras expressões, e a mão de Deus me guiou de uma certa forma, e falava comigo. Querida igreja, eu louvo a Deus, porque nós estamos nesta noite em pleno século 21, aqui dentro da Assembleia de Deus de Campinas, e a palavra de Deus, a voz de Deus, ainda fala em nosso meio nesta noite, do mesmo jeito que Deus falou com o profeta Ezequiel. E o texto sagrado diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito Santo diz para a sua igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, o profeta então estava à beira do rio Quebar, e diz o texto sagrado que alguns anciãos de Israel, agora estava começando o cativeiro, alguns anciãos disseram assim: vamos lá na casa do profeta, para ver o que é que o profeta tem a dizer para nós, em relação a este cativeiro babilônico. Aqueles homens, aqueles anciãos, pessoas de cabelo grisalho, pessoas maduras, diz que eram anciãos de Israel,
Eles vieram até o profeta e pensaram consigo mesmo: vamos ver se o profeta vai dizer para nós que o cativeiro está acabando já, está tudo terminando, uma vez que o cativeiro estava no seu início. E quando chega aqueles homens, o Espírito Santo diz para Ezequiel: olha, está chegando alguns anciãos aí, e eu quero que você diga para eles o seguinte: vocês não estão curvando diante de imagens de escultura, vocês não estão curvando diante do deus Baal, do deus Astarote, da deusa Diana, vocês não estão curvando diante desses deuses. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: há um Deus, ou há um ídolo, que está alojado dentro do coração de vocês. Meu Deus, que coisa! Aqueles homens velhos, aqueles homens idosos, parece muito bonito ele chegar perto do jovem profeta e dizer assim: vamos ver o que Deus quer falar comigo. Existem muitas pessoas que saem por aí dizendo: eu quero que Deus fale comigo, hoje eu preciso ouvir a voz de Deus. E muitas vezes a voz de Deus, Deus fala conosco não somente aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. O certo é que o Espírito de Deus toma o profeta e diz assim: diga para essas pessoas que estão chegando aí, que há ídolos dentro do coração deles, e eles precisam abrir mão desses ídolos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos amados, tal qual Deus usara o profeta Isaías, quando Deus disse através do profeta Isaías: olha, esse povo está me honrando de lábios, mas o coração deles está totalmente distante de mim. Eu não estou falando em relação a Campinas. Campinas nós temos um povo devoto, um povo espiritual, um povo... Mas muitas pessoas por aí têm ido às igrejas e estão distantes do Senhor. Há ídolos dentro do coração de muitas pessoas, tal qual esses homens que foram diante do profeta para ouvir algo de Deus. O ídolo é tudo aquilo que rouba a primazia das coisas de Deus em nossa vida. O que é ídolo? Tudo aquilo que rouba a primazia das coisas de Deus. Tudo aquilo que nos lubridia e que nos deixa de alguma forma fissurados por aquilo, isso é ídolo. Não é não? Pilatos, o que era o ídolo de Pilatos? A posição dele, posição de Pilatos. Ele olha para Jesus e diz: eu não vejo culpa alguma neste homem, eu não vejo culpa alguma nesse cordeiro. Mas como ele não queria abrir mão da sua posição, ele diz, então, a multidão diz: nós queremos que ele seja crucificado. Pilatos ali, o ídolo dele era a sua posição. Ele lava as suas mãos ali de uma maneira hipócrita e entrega Jesus à crucificação. Qual era o ídolo de Ananias e Safira? Eles não queriam abrir mão da riqueza, do dinheiro que eles tinham, e eles retiveram parte do dinheiro, e assim foi. Muitas pessoas hoje, o ídolo da pessoa é a sua própria beleza. Outras pessoas é o seu próprio corpo, a sua própria intelectualidade. Outras pessoas têm por ídolo um ente querido dentro de casa. Muitas pessoas, às vezes o pai, a mãe, o irmão, o marido, a mulher, é o seu ídolo. E interessante que Deus diz assim: olha, eu não entrego a minha glória a ninguém. Deus precisa ser em extremo, tremendo, reverenciado por todos aqueles que o cercam. Eu louvo a Deus por você estar aqui nessa noite de terça-feira. Quando você veio nessa terça-feira, você está dizendo assim: Senhor, Tu estás em primeiro lugar na minha vida, Tu és tudo para mim. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. E assim, meus queridos irmãos, o profeta Ezequiel, ele trouxe algumas recomendações para aquele povo, dizendo: olha, o texto que nós lemos aqui: fala para esses homens, quando uma terra pecar contra mim e gravemente se rebelar, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Deus falou através do profeta que alguns juízos poderiam vir sobre a terra. A terra que Deus está falando através de Ezequiel aqui é a própria terra de Jerusalém. É a terra onde esse povo morava, onde eles habitavam. E agora eles estavam aqui em Babilônia. E eles queriam ouvir uma coisa diferente. Eles queriam ouvir algo tão somente que agradasse
o que eles estavam querendo ouvir, mas Deus trouxe através do profeta uma mensagem totalmente diferente. Olha, se uma terra pecar contra mim, eu virei contra ela. Todo pecado tem consequências. O sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E Deus estava falando exatamente sobre as ruínas que estavam lá em Jerusalém. Tudo aquilo era resultado de pecado. Então o profeta conclama aqueles homens que vieram até ele para que eles se arrependessem. Está no capítulo 14, verso 6, que diz assim o texto sagrado, 14:6. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Nesta noite, irmãos, amada igreja, eu e você, nós podemos fazer uma introspecção. Eu olhar para dentro de mim, você olhar para dentro de você, e perguntarmos a nós mesmos, será que não tem algum ídolo no meu coração? Alguma coisa que eu esteja encantado? Alguma coisa que esteja tirando mais a minha atenção do que as promessas de Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus? Será que não existe alguma coisa que porventura o Espírito Santo de Deus hoje, Ele está pedindo de mim e de você para que nós venhamos abrir mão disso? O salmista, em uma das suas orações, ele diz, Senhor, vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Por que é que nós vimos da casa do Senhor? Por que é que nós estamos aqui nessa terça-feira? Nós estamos aqui para melhorar a nossa vida espiritual diante do Senhor dos Exércitos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, aí o profeta, Deus fala com o profeta algo muito interessante. Ele nomeia 3 paradigmas de virtude espiritual. Deus diz, olha, se eu vier contra uma terra para destruí-la e para trazer juízo sobre ela, diz aí o versículo de número, qual é o versículo de número 14? Veja o versículo 14. Ainda que estivessem no meio desta terra, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Meus irmãos, querida igreja, em meio a todo o afastamento de Deus, em meio a toda a indiferença que porventura o povo de Deus estava vivenciando naquela época, mas em toda a história da humanidade também, Deus sempre tem os seus fiéis. Deus sempre tem aquelas pessoas aqui na terra que andam, que caminham de branco com Ele. Eu sei também que nesta noite o Espírito Santo de Deus tem muitas pessoas que a sua vida, a sua conduta, você nunca se dobra ou nunca se curva diante de Baal, mas você é um crente fiel ao Senhor. Aí Deus pega e coloca esses 3 paradigmas de virtude e piedade aqui, homens crentes. Homens que no seu tempo, eles serviram a Deus com sinceridade, homens piedosos. Hoje eu estava olhando sobre piedade, diz que piedade é uma constante vida interior de santidade diante de Deus e para com Deus, que por sua vez atinge todas as esferas da vida do crente, especialmente a sua vida prática. Isso é piedade. Em outras palavras, piedade é a manutenção da vida de Deus impregnada em nossa vida. O que é um crente piedoso, irmãos? Um crente piedoso é aquela pessoa que a sua vida é misturada com o Senhor. De repente as pessoas olham para um crente piedoso, para uma crente piedosa, e você está parecendo com Jesus. A pessoa não sabe se é um humano ou se é Jesus Cristo que está refletindo aí na sua vida. Que coisa linda, né? E esses 3 homens foram assim. Eu acho interessante o profeta elencar aqui a vida de Noé, Daniel e Jó. Meu Deus, que coisa! Parece que veio a nós assim
uma certa inveja santa desses homens. Por que que a minha vida espiritual não é igual à vida desses homens aqui, que Deus falou assim: coloque aí, se esta terra quer pecar contra mim, e eu vier a juízo contra ela, e se nesta terra estiver lá dentro Noé, Jó e Daniel, eles pela sua justiça salvariam suas próprias almas. Oh meu Deus! Não é bem verdade que não é a justiça deles próprios, mas a justiça de Deus impregnada na vida deles, porque eram homens piedosos. Eram homens piedosos. Eu não sei se os irmãos observaram que durante 3 vezes aqui, durante 3 vezes nesse texto aqui, Deus cita através do profeta o nome desses homens: Noé, Daniel e Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Noé, lá em Gênesis capítulo 6, verso 9, está escrito que Noé foi varão justo, reto em suas gerações, e diz a palavra do Senhor: e Noé andava com Deus. Glória a Deus. Alguns homens na Bíblia, a palavra de Deus traz esta referência, que eles viveram aqui nessa terra, mas eles andaram com Deus. Diz lá no capítulo 6, e Noé andava com Deus. Enoque, o texto sagrado diz, e Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Querida igreja, o desafio de Deus para mim e para você nessa noite é para que nós estreitemos a nossa caminhada com Deus. Eu vim aqui hoje, eu sei que você veio aqui para que nós venhamos estreitar a nossa caminhada com Deus, de tal forma que as pessoas que estão à nossa volta venham perceber isso, perceber que eu e você estamos andando com Deus. Glória seja dada ao Senhor para sempre. É isto que Deus quer de nós. O que é que Deus quer do homem, se não isto? O que é que Deus quer de nós? Diz a palavra do Senhor sobre Jó, que Jó, havia na terra de Uz um homem, cujo nome era Jó. E o texto diz assim: e esse homem era sincero, ele era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. É o tipo de crente que eu quero ser e que você quer ser. Não, irmãos? Jó. Reto, justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Daniel, capítulo 6, verso 4. Diz o texto sagrado sobre Daniel: e não acharam ocasião e nem culpa na vida desse jovem por nome Daniel, porque ele caminhava com Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor pega e fala para o profeta Ezequiel: coloque o nome desses homens aí como paradigma, como referência para o meu povo, lá no século 21. Glória a Deus. O que esses homens viram, o que Noé viu, o que Jó viu, o que Daniel viu, e venceram mesmo diante de tudo isso? O que eles viram? Deixe-me colocar com os irmãos alguma coisa aqui. Noé viu a corrupção ou a destruição de toda a raça humana. Noé, nos seus dias, ele andou contra tudo e todos da sua geração. As pessoas não ouviam a voz de Deus, não temiam a Deus. A Bíblia Sagrada diz que na época de Noé, a geração era marcada por violência, a imaginação do pensamento do homem era má continuamente. Noé viu, irmãos, quando ele acreditou nas promessas de Deus e construiu aquela arca. E através daquela arca ele estava dizendo: olha, Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra, e o juízo de Deus virá sobre a terra. E as pessoas não acreditaram, e um dia Noé e a sua família estavam dentro da arca de Deus ali, que Deus havia ordenado que ele construísse. E ele viu toda a geração do seu tempo destruída. Vocês já imaginaram isso? Noé e a sua família olhando e vendo os corpos das pessoas, de toda a humanidade boiar em volta da arca. Aquela arca é símbolo de Jesus Cristo. Se nós dissermos para as pessoas hoje: olha, a igreja de Jesus Cristo está reunida aqui,
e a igreja está esperando o toque da última trombeta de Deus. Um dia nós vamos ouvir o clarim de Deus tocar lá nos céus. Deus vai ordenar um dos seus atalaias tocar um clarim, e a igreja de Jesus Cristo vai ser tomada aqui desta terra e vai morar com o Senhor na glória. Diga isso para um universitário aí, diga isso para os intelectuais dessa vida, eles vão rir na nossa cara, não? Mas Noé, toda a geração do seu tempo não acreditaram na palavra de Deus, e ele continuou firme. Se Deus falou, eu creio. Se Deus disse, eu creio. Meus irmãos, nessa noite o Espírito Santo nos trouxe aqui para nos animar outra vez e dizer para você que a vinda de Jesus Cristo acontecerá. Acontecerá. A Bíblia Sagrada diz que pode passar céus e terra. Pode passar céus e terra. O Senhor Jesus diz, as minhas palavras, elas não passarão. Não passarão. Eu não sei se será num culto como este, ou na madrugada, ou se será ao meio-dia, mas haverá um dia em que eu e você haveremos de ouvir o toque da última trombeta de Deus. E a arca, aquela mesma, o simbolismo da arca de Noé, Cristo aparecerá glorioso para sempre nas nuvens, até as nuvens, e nós subiremos a encontrar com Ele, e estaremos para sempre com o Senhor na glória. Vale a pena ser crente, irmãos? Vale a pena ser crente, glória a Jesus. O que Jó viu? Jó viu a destruição da sua própria família. Interessante. Mesmo que Jó oferecia constantes jejuns e orações ao Senhor em favor da sua família, mas um dia ele viu alguma coisa estranha acontecer dentro da sua casa e todos os filhos de Jó foram ceifados. A ponto da sua própria esposa olhar para ele e dizer, você ainda persiste em tua integridade a Deus? Diante de tudo aquilo que tem acontecido? Uma das coisas mais difíceis, irmãos, para o crente entender, é o sofrimento do crente aqui na terra. É algo que não explicamos. O sofrimento de um crente fiel. Um crente que teme a Deus, um crente que serve o Senhor, que paga o seu dízimo, que jejuma, que ora e que tem uma vida pia diante do Senhor. E aí vem um vento de sofrimento. Jó olha para a sua esposa e diz, receberíamos o bem de Deus? Se recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Que é isso? Você fala como uma louca mulher. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará sobre a terra. Ah, Deus poderoso. Eu perdi, na verdade, todos os meus filhos. Eu vi toda a minha família sucumbir, mas eu estou de pé, eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Como as nossas famílias têm sido atingidas. Deus acaba de livrar o Brasil agora de uma ideologia, de uma filosofia que queria acabar com a família brasileira, acabar com os valores dos nossos filhos. Deus acabou de nos dar um livramento. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Jó viu isso. Ele viu toda a sua família sendo destruída, destruída, mas ele continuou de pé. Diz o texto sagrado que ele era reto, justo, temente a Deus, desviava-se do mal. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, o que Daniel viu? Daniel viu a destruição do sagrado, da própria igreja. Ao ser levado para a Babilônia, Daniel, mesmo que ele não tenha visto com seus próprios olhos, mas ele teve notícias que o templo de Deus, o lugar dos sacrifícios, tudo havia acabado, tudo havia sido destruído. Daniel, de alguma forma, ele viu aquele lugar do sacrifício, aquele lugar sagrado, tudo aquilo acabar. Mas ele foi para a Babilônia e ele diz, acabou o lugar do sacrifício, mas a fé que eu tenho em Deus, eu não abro mão dela. Não abro mão dela. Glória seja o nome do Senhor. Irmãos, quantos escândalos na área religiosa nós temos visto por aí afora? Quantas imitações, quantos mercenários que têm se levantado por aí afora? Quantas imitações que têm se levantado por aí afora? Quantas pessoas que às vezes ocupam o sagrado sem ter uma vida correta diante do Senhor.
Isso nos assusta? Nos assusta, mas isso nos faz ficar mais perto de Deus, como Daniel. Daniel. O texto que nós fizemos referência hoje foi: e não acharam culpa alguma em Daniel, porque ele era fiel ao Senhor dos Exércitos. Ao Senhor dos Exércitos. Aí Deus pega e usa o profeta Ezequiel e diz: filho meu, coloca aí nos seus anais, que a terra que eu vier contra ela, ainda que esteja dentro dela, Noé, Jó e Daniel. Eles poderiam ser salvos pela justiça que eles vivem diante de mim. Mas o texto que nós lemos, não sei se os irmãos observaram, que diz assim: nem os filhos, nem as suas filhas eu pouparia, somente a vida deles. Isto quer dizer que a salvação, a vida cristã, é totalmente individual. A santidade do pai não serve para o filho, a santidade da mãe não serve para a filha. Mas Deus colocou aqui, falou: olha, eu virei sobre essa terra com juízo, mas esses 3 homens, Deus os coloca aqui como uma verdadeira referência para nós hoje, em pleno século 21. Querida igreja, deixe-me dizer para os irmãos algo antes que nós terminemos esta meditação. Eu sei que todos os irmãos acreditam que os olhos de Deus estão postos sobre este lugar. Concordam comigo? Concorda comigo? Quantos creem que Deus está aqui, que os olhos dele estão aqui, que a mão do Senhor está sobre nós? Que debalde seria se a gente pensasse que Deus estaria alheio às nossas vidas e alheio a esse ambiente aqui? Não, Deus não está alheio. Eu não estou vendo com os olhos carnais, mas eu sei pelos olhos espirituais que Jesus está caminhando entre nós aqui, ó. Jesus está aqui no seio da igreja, está caminhando em nosso meio aqui. Os olhos de Deus, diz a Bíblia Sagrada, que os olhos de Deus tudo vê. Vamos conjecturar aqui, eu quero conjecturar com os irmãos. Imagine se Deus, nesta noite, Ele fosse escolher 3 pessoas nesse ambiente aqui. Se Deus dissesse assim: vou destruir Goiânia, mas existe 3 ali na igreja de Campinas que eu escolho. Quem Ele escolheria? Quem Deus escolheria? Tenho certeza que eu não seria, não. Mas quem será que Deus escolheria hoje? Talvez a pessoa mais imaginária possível. Talvez alguém que nunca pegou esse microfone aqui. Porque o texto sagrado, nós sempre referimos isto aqui, que o homem vê o exterior, Deus olha lá o interior, o coração do homem. Glória a Deus. Eu sei que os olhos de Deus Ele está vendo nesta noite, e Ele conhece pessoas aqui que têm uma vida totalmente pia diante dEle, totalmente santa diante do Senhor. Pessoas que na sua vida não tem lugar para a maledicência, não tem lugar para a maldade, não tem lugar para a inveja, não tem lugar para nada disso, mas você é crente, servo do Deus vivo. Mas quando eu olhava para esse texto do capítulo 14 do profeta Ezequiel, eu pensava comigo mesmo: se Deus fosse escolher lá na igreja de Campinas 3, 4, 5, 10, quem sabe, quem Ele escolheria? Quem o Senhor escolheria? Não é de se pensar. Deus falou para Ezequiel: olha, tem 3 homens que eu quero que você coloque aí como paradigma, como referências. Oh, glória a Deus. Eu tenho para mim que Deus escolheria algum desses 3 homens que estão aqui na minha retaguarda. Algum desses homens aqui, eu penso. Não sei. Ou quem sabe Deus escolheria alguém do plenário aí? Você irmã, você irmão. O certo é que eu quero terminar nessa noite, essa meditação, dizendo para os irmãos o seguinte: vamos nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero que o Teu Espírito Santo trabalhe o interior do meu coração, para que nenhum ídolo fique aqui dentro, nenhum ídolo esteja dentro do meu coração. Quando os anciãos foram para o profeta, ele disse: tira o ídolo do coração de vocês, tira tudo isso aí, tira essas coisas que estão de alguma forma trazendo com que vocês ficam ludibriados por isso. Tire isso do coração, sirvam a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, eu estou na Assembleia de Deus desde quando nasci aqui dentro desta igreja, e eu quero dizer para os irmãos que eu continuo acreditando no toque da trombeta de Deus.
é pela misericórdia e pela graça dele, mas haverá um momento em que o Espírito Santo de Deus há de tomar um povo aqui da terra, e eu quero crer que nesse dia eu e você possamos receber pela misericórdia de Deus a graça de o nosso corpo mortal ser transformado na imortalidade, aquilo que é corruptível ser revestido da incorruptibilidade. Então o texto sagrado diz: então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Queiram estar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui que ousa dizer: pastor, eu acho que Deus escolheria a mim, hein? Quem que ousaria dizer: eu acho que Ele escolheria a mim? Eu acho que eu sou uma pessoa que Deus dizia: olha, tem o Francisco, tem o José, tem o Mané, tem a Joana, a Maria. Olhe para eles, que eles são referenciais de justiça, que caminham comigo aí na terra. Oh, glória a Deus. Mas eu quero crer que pela misericórdia de Deus, Deus escolheria todos nós pela justiça de Cristo. Pela justiça de Cristo. E eu termino dizendo para os irmãos que do mesmo jeito em que o profeta de Deus chamou o povo de Deus ao arrependimento, o Espírito Santo nos conclama mais uma vez para caminharmos com Deus de maneira mais estreita aqui na terra. Noé andou com Deus, Jó andou com Deus, Daniel andou com Deus. A igreja está caminhando com Deus e Deus vai tomar esta igreja para os céus de glória. Vale a pena ser crente, vale a pena ter uma vida pia, uma vida que mistura a nossa vida com a vida de Cristo. Estava lendo hoje sobre Murray, como é que é o nome, pastor Enoque? Murray, aquele, um missionário da Escócia do século XIX, mais ou menos isso assim, Murray. Ele pregava lá em Edimburgo. Esse ano eu tive a oportunidade de conhecer essa cidade e esta igreja, Edimburgo. Ele pregava nesta igreja. Esse pregador era tão cheio de Deus, irmãos, tão cheio de Deus, que quando ele estava diante do povo, antes dele falar uma só palavra, ele ficava diante do povo, as pessoas começavam a chorar. Tiraram o lenço do bolso e as lágrimas começavam a cair, só da presença daquele homem de Deus na frente do povo do Senhor. Lá no século XIX, lá na antiga Edimburgo, ele levantava, não dizia uma só palavra, não dizia ainda, antes dele dizer assim: Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo está em nosso meio. Ele se levantava diante do povo, e quando ele se levantava, as pessoas começavam a se quebrantar diante do Deus Todo-Poderoso, pela presença de Deus que estava na vida daquele homem. Eu quero isso na minha vida, você quer também, querido? Você quer isso na sua vida? E Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Vamos orar. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus faça com que a nossa vida seja como a vida de Noé, Jó e Daniel. Peça isso ao Senhor aqui hoje. Deus poderoso e Deus de graça, diante do Senhor nós estamos, Pai. Aqui está a tua igreja. Nós viemos aqui, Senhor, para que o teu Espírito Santo venha nos melhorar espiritualmente, como tu usaste a voz do profeta Ezequiel. Oh Senhor, como a tua boca falaste com aquele homem, fala a cada coração através dessa palavra, Senhor. Que ao sairmos daqui em direção aos nossos lares, Senhor, saiamos daqui, Senhor, sempre com o desejo de estar mais perto de Ti. Oh Deus, nos encha da Tua graça, encha a Tua igreja da Tua graça, de tal forma que quando pegarmos na mão uns dos outros, que a pessoa sinta a virtude do Teu Espírito Santo que está em nós. Bendito seja o Teu eterno nome, Senhor, de eternidade a eternidade. Manifesta a glória, a graça do Senhor, como Tu manifestaste na vida desses três homens. Nós Te pedimos no nome bendito de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus vos abençoe em Cristo. Vamos caminhar para os céus de glória, irmãos. Deus seja convosco. Obrigado, Bispo Aídes.